Você já sentiu o peso da traição ou da mágoa causada por alguém próximo? Essa dor pode parecer insuportável e muitas vezes parece que aqueles que nos ferem seguem impunes, enquanto lutamos para curar nossas feridas. Mas mesmo em meio ao sofrimento, a palavra de Deus continua ecoando em nosso coração. Ele não quer que enfrentemos essa batalha sozinhos, pois é Ele quem nos defende e faz justiça. Talvez alguém tenha mentido sobre você ou causado dor sem qualquer remorso, chegando até a se orgulhar de suas atitudes injustas. Se observar com atenção, perceberá sinais ao seu redor de que Deus já está agindo para corrigir essa situação. O sentimento de injustiça pode ser esmagador, levando-nos a pensar que Deus não nos vê ou que os perversos escapam impunes. Mas essa não é a verdade. Deus enxerga cada injustiça cometida contra você e está lutando ao seu favor. Ele não tolera o mal, especialmente quando seus filhos são as vítimas. Por isso, pare de se sentir derrotado e recupere sua paz, pois o Senhor está trabalhando ao seu favor. Deus é santo e não ignora o sofrimento dos seus. Às vezes, pode parecer que aqueles que te feriram estão se alegrando, acreditando que arruinaram sua vida ou impediram seu progresso. Foi o que os irmãos de José pensaram quando o venderam como escravo. Da mesma forma, a esposa de Potifar pode ter se sentido vitoriosa ao mentir para prejudicá-lo. Ao longo do tempo, José viu os planos de Deus se cumprirem, mesmo após tantas traições e sofrimentos. A Bíblia registra as palavras de José em Gênesis, capítulo 5, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Isso nos ensina que mesmo quando pessoas tentam nos ferir, Deus usa essas situações para cumprir seu propósito. Aqueles que te causam dor podem achar que venceram, mas Deus transforma até mesmo o mal em um instrumento para o bem. Afinal, a Bíblia afirma que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, demonstrando o cuidado absoluto do Senhor por você. Se você está sofrendo por traições e feridas emocionais, Deus quer que você confie nele. Talvez você não veja sua mão agindo agora, mas ele trabalha de forma perfeita e no tempo certo. Zacarias, capítulo 2, versículo 8, nos lembra: quem toca em vocês, toca na menina dos olhos de Deus. Isso significa que qualquer ataque contra você é um ataque contra Deus. E ele sempre lutará por aqueles que são preciosos para ele. Além disso, há sinais que revelam que Deus está lidando com aqueles que te fizeram mal. O primeiro sinal é o fracasso dos planos dos seus inimigos. Deus tem um propósito perfeito para a sua vida e frustra todas as estratégias que tentam desviar você desse caminho. Quando aqueles que tentaram prejudicá-lo começam a falhar, isso é uma evidência de que Deus está em ação. A Bíblia diz em Jó, capítulo 5, versículo 12 ao 13, ele frustra os planos dos astutos para que suas mãos não tenham sucesso. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos perversos é frustrado. Não importa quão elaborados sejam os planos de quem quer te destruir, se Deus estiver ao seu lado, nenhum deles prosperará. A história de Davi e Saul ilustra isso perfeitamente. Saul, movido pela inveja, tentou várias vezes acabar com a vida de Davi, mas seus planos foram constantemente frustrados até que ele próprio pereceu. Deus protege aqueles que andam em retidão. Outro sinal de que Deus está tratando com aqueles que te machucaram é quando eles começam a sentir remorso. Se alguém que te feriu passa a te evitar ou age de forma diferente ao te ver, pode ser que Deus esteja trabalhando na consciência deles. O Espírito Santo tem o poder de convencê-los do erro e levá-los ao arrependimento. Algumas pessoas tentarão justificar seus atos, enquanto outras podem reconhecer seu erro e buscar reparação.
Pedro, por exemplo, negou Jesus em um momento de medo, mas quando percebeu seu erro, arrependeu-se profundamente e buscou o perdão de Deus. Se mesmo diante da convicção divina, uma pessoa persiste em seus erros, um terceiro sinal aparece: a perda da paz. Quem age com maldade pode até tentar fingir felicidade diante dos outros, mas por dentro sentirá um vazio e um peso crescente. Alguns tentam se distrair com atividades ou até se tornam mais agressivos, tentando esconder sua turbulência interna. Lembre-se, Deus vê tudo. Ele está ao seu lado e trabalha a seu favor. Não se deixe abalar pelo que os outros fazem, pois sua justiça vem do Senhor. Muitas vezes não percebemos a obra de Deus em nossa vida porque tentamos encobrir a realidade do nosso coração. Esse estado é perigoso, pois quem se recusa a se arrepender enfrentará inevitavelmente o julgamento divino. Saul é um exemplo disso. Ele repetidamente cometeu injustiças contra Davi. Chegou a demonstrar arrependimento em alguns momentos, mas logo voltava a persegui-lo. Sua teimosia em não mudar o levou à ruína. Davi nunca precisou agir contra Saul por conta própria. Ele confiou que Deus cuidaria da situação, e foi exatamente isso que aconteceu. Da mesma forma, há pessoas que nos ferem e insistem em seu erro, assim como Saul fez com Davi. Mas tentar revidar por conta própria apenas nos afasta de Deus e nos torna semelhantes àqueles que nos ferem. Além de Saul, Davi também foi traído por pessoas próximas, como seu conselheiro Aitofel e seu próprio filho Absalão. Mesmo assim, ao invés de buscar vingança, ele clamava a Deus por justiça. Esse deve ser o nosso posicionamento. Entregar nossas dores ao Senhor e confiar que Ele agirá por nós. Um dos sinais de que Deus está agindo em nosso favor é quando Ele nos honra diante daqueles que tentaram nos derrubar. A palavra nos ensina que Deus prepara uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça e nos abençoa abundantemente. Isso significa que, independentemente dos ataques do inimigo, os planos de Deus sempre prevalecerão. A história de José ilustra bem esse princípio. Seus irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo, pensando que assim se livrariam dele. José sofreu injustamente, foi acusado falsamente e passou anos na prisão. Mas, no tempo certo, Deus o exaltou, tornando-o governador do Egito, e os mesmos irmãos que o traíram tiveram que depender dele para sobreviver. José os perdoou, mas sua ascensão provou que Deus esteve com ele o tempo todo. Se alguém já tentou arruinar sua reputação e Deus trouxe a verdade à tona, restaurando sua honra, ou se aqueles que o prejudicaram acabaram precisando de sua ajuda mais tarde, isso é um sinal de que Deus está lidando com a situação. A verdadeira justiça divina não exige que você busque vingança, mas que confie no Senhor. Como Romanos, capítulo 12, versículo 20 ensina: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso significa que, ao demonstrar amor, você desperta a consciência da pessoa e pode até conduzi-la ao arrependimento. Deus é misericordioso, mas também é justo. Ele nunca deixa o mal impune. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 25 declara: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, o pé deles escorregará. O dia do desastre está próximo e a sua condenação virá depressa. Muitas vezes, o julgamento de Deus pode parecer demorado, mas ele age no momento certo. Quem persiste no erro, sem arrependimento, enfrentará as consequências. A Bíblia nos mostra como isso aconteceu com Hamã, no livro de Ester.
Ele conspirou contra o povo de Deus e armou uma forca para Mardoqueu. Sua maldade foi exposta e ele próprio acabou sendo enforcado na estrutura que construiu para o outro. Pessoas que nos fazem mal podem achar que sairão impunes, mas Deus vê tudo. No tempo dele, a verdade vem à tona e a justiça é estabelecida. Nosso papel não é buscar vingança, mas sim entregar nossa dor a Deus e permitir que Ele nos cure. Outro sinal de que Deus está agindo é quando Ele revela o engano das pessoas que nos prejudicaram. Muitas vezes, elas manipulam situações e mentem para conseguir o que querem, mas a palavra de Deus nos assegura que nada fica oculto para sempre. Lucas capítulo 12, versículo 2 afirma: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. A história de Daniel ilustra bem isso. Seus colegas de trabalho, movidos pela inveja, conspiraram contra ele. Como não encontravam falhas em sua conduta, manipularam o rei para assinar um decreto proibindo a oração. Eles sabiam que Daniel continuaria a orar a Deus, e assim tentaram usá-lo contra ele. Por um momento parecia que tinham vencido, pois Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus interveio, livrou Daniel e revelou toda a conspiração. Como resultado, os próprios acusadores foram punidos com a mesma sentença que haviam planejado para ele. Deus permite que a mentira dure por um tempo, mas quando chega a hora certa, Ele expõe a verdade e restaura a honra dos seus filhos. Se alguém já usou falsidade para prejudicá-lo, confie que Deus é aquele que traz à luz tudo o que foi feito no oculto. Mesmo quando Deus está tratando com aqueles que nos feriram, Ele ainda lhes dá a chance de mudar. Às vezes, queremos ver a punição imediata, mas Deus age com misericórdia, desejando que todos se arrependam. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos lembra: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se alguém lhe causou dor, é natural desejar que essa pessoa sofra as consequências. Deus nos ensina a confiar nele e a liberar o perdão. Quando entregamos a situação a Deus, Ele age com justiça no tempo certo. Seja para exaltar você, expor a verdade ou dar ao outro a chance de se arrepender, podemos ter certeza de que Ele está no controle. Muitas vezes, queremos que aqueles que nos prejudicaram sejam humilhados publicamente, mas Deus age de maneira diferente. Antes de trazer juízo sobre alguém, Ele sempre dá tempo para que a pessoa reconheça seus erros, sinta arrependimento e mude seu caminho. Um grande exemplo dessa misericórdia divina é Saulo de Tarso, conforme registrado em Atos, capítulo 9. Ele perseguia os cristãos, mandava aprisioná-los e até apoiou a execução de Estevão. Se fôssemos julgar com a lógica humana, diríamos que ele merecia ser destruído imediatamente. Deus fez algo inesperado. Encontrou Saulo no caminho de Damasco e, em vez de puni-lo com destruição, concedeu-lhe um encontro transformador. Como resultado, Saulo se tornou Paulo, um dos maiores apóstolos da história. Isso nos ensina que, às vezes, Deus não destrói aqueles que nos feriram, mas os transforma. Na vida cotidiana, também percebemos que aqueles que nos prejudicaram começam a enfrentar dificuldades que os levam a refletir sobre suas ações. Eles podem perder a paz, enfrentar lutas internas ou passar por situações que os fazem reconsiderar suas atitudes. Alguns até voltam para pedir perdão, não por obrigação, mas porque Deus trabalhou em seus corações. Quando alguém que lhe feriu demonstra arrependimento ou busca reconciliação, geralmente é um sinal de que Deus está agindo de maneira invisível.
O mais difícil nesse processo é que nem sempre sentimos que a justiça foi feita da maneira que desejamos. Naturalmente queremos ver consequências imediatas, mas Deus não se limita à punição. Ele busca a redenção. Isso não significa que todos os malfeitores mudarão. Alguns, como o Faraó no livro de Êxodo, resistem a Deus mesmo diante de repetidos avisos. Mas quando Deus estende sua misericórdia a alguém, é uma prova de que Ele está trabalhando. Podemos confiar que Ele agirá com sabedoria, seja para transformar ou para julgar. Se você tem se perguntado se Deus está lidando com aqueles que o machucaram, um dos sinais mais claros é a oportunidade de mudança que Ele lhes dá. Se a aproveitarem, serão testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Se a rejeitarem, estarão acumulando juízo para si mesmos. De qualquer forma, Deus nunca ignora a situação. Ele age de formas que nem sempre compreendemos de imediato. Ao encerrarmos essa reflexão, há uma verdade que precisa ser gravada em seu coração. Deus é seu defensor e luta por você. Quando pessoas o ferem com mentiras, traição ou maus tratos, é natural sentir dor e injustiça. Mas andar com Deus significa não carregar esse fardo sozinho. Ele vê tudo e sabe exatamente o que você enfrenta. Muitas vezes, focamos tanto no que os outros fizeram contra nós que esquecemos de entregar nossa dor àquele que pode nos curar. A verdade é que a justiça pertence a Deus. Quando tentamos resolvê-la com ressentimento, amargura ou vingança, acabamos saindo do plano divino e permitindo que a negatividade domine nossa vida. Mas ao confiar nele, encontramos liberdade. Olhe para a história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele enfrentou traição, falsas acusações e anos de prisão. Mas, no tempo certo, Deus o exaltou diante daqueles que o injustiçaram. José tinha motivos para buscar vingança, mas escolheu perdoar. E porque perdoou, pôde viver plenamente as bênçãos que Deus havia preparado para ele, sem ser aprisionado pela amargura. Perdoar não significa minimizar a dor ou fingir que nada aconteceu. Significa libertar-se do peso da raiva e permitir que Deus tome conta da situação. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou para aqueles que zombavam dele e orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se Cristo, no auge do sofrimento, foi capaz de amar seus inimigos, então, com sua força, também podemos. Às vezes, parece que aqueles que nos feriram prosperam enquanto ainda lutamos para nos recuperar. Mas o Salmo, capítulo 37, versículo 1 ao 2, nos adverte: Não se preocupe por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois logo eles desaparecerão como a relva e murcharão como a erva verde. A justiça de Deus pode não ser imediata, mas é certa. Quando confiamos nele, podemos deixar a dor para trás e seguir em frente. Seguir em frente não significa esquecer, mas se recusar a ser definido pelo passado. Significa crescer, amadurecer e abraçar as novas coisas que Deus está fazendo em sua vida. Quando nos apegamos às ofensas, ficamos presos, mas quando liberamos, abrimos espaço para que as bênçãos de Deus fluam. O que você deve fazer agora? Ore e entregue suas feridas ao Senhor. Peça que Ele cure seu coração, fortaleça você para perdoar e encha sua vida com sua paz. Ore também por aqueles que o prejudicaram. Jesus nos ordena a amar até mesmo nossos inimigos. Isso pode ser difícil, mas é o que Deus deseja. Ao orar por eles, você os entrega a Deus e confia que Ele agirá. Acima de tudo, confie que Deus está nos bastidores, lutando suas batalhas e transformando sua dor em um poderoso testemunho. Seu futuro é grande demais para ser acorrentado ao seu passado. Liberte tudo nas mãos de Deus e siga em direção ao lindo futuro que Ele preparou para você. Vamos orar.
Pai Celestial, agradeço pelo seu amor e por me escolher e redimir com o seu precioso sangue. Obrigado por esta mensagem que me trouxe hoje. Sei que o Senhor é justo e nunca ignora o erro. O Senhor prometeu que a vingança pertence a ti, e eu confio que fará justiça no tempo certo. Entrego a ti todas as dores e injustiças que sofri. Às vezes, parece que aqueles que me feriram continuam impunes, enquanto eu luto com as consequências. Sinto raiva e frustração, e muitas vezes sou tentado a buscar vingança. Mas hoje, peço que me ajude a confiar que o Senhor está no controle. Peço também por cura. Não quero viver preso às feridas do passado. Não quero que a amargura tome conta do meu coração. Sei que o Senhor tem algo maior para mim e não quero perder isso me apegando ao que passou. Restaure minha alegria, substitua minha dor pelo seu amor e minha frustração pela confiança em ti. Coloco diante de ti aqueles que me machucaram. O Senhor conhece seus corações e vê tudo o que fizeram. Oro por eles, porque o Senhor me chamou para amar até mesmo meus inimigos. Se estiverem no pecado, traga-os ao arrependimento. Se estiverem cegos pelo orgulho, abra seus olhos. Se forem impenitentes, que sua justiça prevaleça. Mas, acima de tudo, que sua vontade perfeita seja feita. Senhor, me dê forças para seguir em frente. Às vezes, a dor me impede de enxergar o futuro, mas sei que o Senhor tem um propósito maior para mim. Não quero viver preso às sombras do meu passado. Quero caminhar na plenitude da vida que o Senhor preparou. Hoje declaro que não sou mais prisioneiro da dor. O inimigo não roubará minha alegria nem minha fé. Escolho confiar em ti, amar e perdoar. Sei que o Senhor está lidando com tudo e me conduzindo a um futuro maravilhoso. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Oro em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, digite "Obrigado, Jesus" nos comentários, compartilhe com outras pessoas e, se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de notificação. Shalom.